Pessoal, grande prazer estar começando um novo episódio aqui do Radar Médico e parece que as doenças infecciosas não nos largam, né? Recém fizemos aí um do Hantavírus, um episódio que foi de grande discussão e teve uma enorme disseminação pelo Brasil afora e também em outros países aí de fala portuguesa, de tal forma que é uma grande satisfação estar retornando a vocês. E, infelizmente, digamos assim, desta feita, com um outro vírus, inclusive muito mais agressivo, como vocês vão ver no nosso segmento, e felizmente temos um especialista em doenças infecciosas conosco aqui, que é o Dr. Leopoldo Santos Neto, médico internista de Brasília, professor da universidade local e que está com grande satisfação da minha parte nos acompanhando nessa sequência, nessa série do Radar Médico, com grandes atualizações da melhor medicina. Então, Leopoldo, grande prazer Muito recebê-lo bom. aqui novamente, dessa feita, falando de todos os riscos do ebola, doutor. Não, isso é um prazer, poder falar de desafios modernos. Eu, como internista, uma parte importante é as doenças infecciosas. E a gente está sempre com o radar bem atualizado para essas reemergências e emergências de vírus que estão sempre aí, e quando eles reemergem, a gente tem que ficar atento. É o caso do ebola, que foi descoberto quando eu entrei na faculdade, em 1976. Portanto, eu fiz meu curso de medicina, talvez sem dar muita bola para o que era o ebola. Ele estava aparecendo no primeiro surto, tinha sido identificado. E a gente vai ver que esses vírus hemorrágicos, esse grupo de vírus, que tem 6 espécies, eles têm, são doenças virais com hemorragias. Essa é uma característica, são vírus hemorrágicos. Hemorragia significa sangramento. Basicamente, é uma doença que a gente tem que ter muito carinho quando vai discutir, porque ele é estritamente da região da África Central, África Ocidental, e, portanto, regiões que não têm um desenvolvimento da medicina igual a outros países, outros continentes, né, como Europa, Estados Unidos, Japão, mesmo Brasil, em termos de doença infecciosa. Afeta seres humanos que estão nesse ecossistema dos primatas e morcegos. Então, a gente, na verdade, tem os animais que são hospedeiros e se infectam também, eventualmente adoecem, mas outros são hospedeiros, como os morcegos. E nesse sistema, às vezes, o homem está cada vez mais presente nesse ecossistema, e a gente sabe que tem muitas mudanças relacionadas às mudanças climáticas, que tem, mas o crescimento populacional. E essas doenças, então, elas ocorrem por surtos e têm uma alta mortalidade. Quer Esse dizer, ano. doutor Leopoldo, então, essas zoonoses, né, que dão esse salto entre o reino animal e os seres humanos, ou primatas, como disseste, são cada vez mais frequentes, pelo que nós estamos vendo, né? Nós tínhamos falado de hantavírus, em que isso ocorre, mas aí com roedores, e agora nós vamos falar sobre esses morcegos aí, que naquela região pode estar transmitindo isso, e graças a dois, eu acho que é bionívoca, né, a direção aí, o morcego começa a ir para áreas que são urbanas ou mais perto, quem sabe, e os seres humanos, por sua vez, aumentam essas áreas urbanas ou de atuação e começam a ficar residindo nas áreas em que seriam o reino animal só, né? Seria os morcegos das suas cavernas. Então a coisa começa a complicar e parece que não vai ter fim, né? Eu acho que para o futuro podemos imaginar novos surtos. Aliás, morcego é o que veio, de onde veio o SARS-CoV-2 também, né? Da pandemia da Isso. Covid-19, mas lá na Ásia, lá na China, nós temos que falar sobre a estrutura desse vírus. Parece que é uma... Isso aqui parece uma minhoca azul. Eu tenho minhoca aqui no meu jardim. Ele é um vírus
ele é muito característico, né? Porque parece um charuto. Então ele tem o seu DNA, o seu RNA, o conjunto dele de molecular não é de DNA, ele é parecido com outros vírus hemorrágicos. E essa já está sequenciado e a gente consegue, pelo sequenciamento, saber qual é o tipo do vírus, mas ele tem essa estrutura aí que parece um alienígena mesmo, a estrutura tridimensional dela. E tem os ecossistemas com os seus 6 tipos. O mais tradicional, que é o Ebola Zaire, que é talvez o responsável pelos surtos mais dramáticos, né? E temos esse agora, essa variante 2026, que é o Ebola Bundibugyo. Tudo isso é o nome das regiões geográficas que são apropriadas para o nome do vírus dessa região. Então tá eles aí, ó. Então tem o Marburg, temos vários do Sudão, cada um com seu nome. Isso é importante porque os planejamentos de tratamento foram feitos principalmente para o Zaire. Aí quando a gente for falar de Ebola, a gente vai falar do coletivo, né, do que está em surto em 2026. Mas o que teve maior impacto foi o Ebola Zaire, porque a mortalidade aparentemente dela é maior. Nós somos eventuais. Então, quando ocorre um contato eventual na natureza que está infectando os primatas, os antílopes, os outros animais e os morcegos, o caso índice é aquele que se contaminou. E como a contaminação ela ocorre pela proximidade, contato humano-humano, é muito comum outros familiares e pessoas, principalmente da área de saúde. Essa é uma doença que pesa muito para a área de saúde. A gente sabe que vários profissionais de saúde em outros surtos vieram a falecer, enfermeiros, médicos, maqueiro. Ele não é de transmissão aérea, portanto, essa é uma característica, mas ele na verdade, as saliva, fezes, vários materiais urina, tudo isso contamina. E se você está manipulando um paciente sem a devida proteção, você se contamina. Então, assim é que começa o surto. O fim do surto, na verdade, a gente vai ver mais detalhado no final, quando você conhece o que está acontecendo, isola os casos. Mas um aspecto que certamente nessa figura mostra é a questão do enterro. O enterro, nessas regiões da África, tem, sem dúvida nenhuma, um ritual que, durante o surto, não pode ser executado. Isso traz problemas muito grandes, porque os familiares não podem acompanhar. Pelo que eu vi, doutor Leopoldo, é um ritual assim, cultural, religioso, né, em que todos os familiares participam. Hoje, um hospital que atendeu um desses pacientes, a família não teve acesso ao corpo, tocaram fogo no hospital. Porque tem que haver informação, tem que haver acolhimento. É muito complexo, uma doença com uma característica tão dramática. E se os familiares não entendem, não têm uma informação correta, isso pode gerar o que aconteceu hoje. Um hospital de pequeno porte, tocaram fogo. É que existe também uma campanha de desinformação ali, né, em relação a isso. O pessoal começou a tocar fake news em mídias sociais, em toda a área. Inclusive colocando em dúvida se existe ebola. Estão dizendo isso aí é invenção para controle da cabeça das pessoas, né? Querer acabar com a nossa religião aqui local. Vocês podem imaginar, vocês estão nos ouvindo, tudo que pode estar passando por lá, né? Então, isso é na África só que acontece. Não.
Isso aconteceu na pandemia no Brasil, né? Fake É, news é uma coisa importante. O pessoal dizendo, não, isso aí é invenção, esse vírus não existe. Isso é gripezinha, eu me lembro que um político disse, né? Então, são situações que devem estar acontecendo lá também, né? O próprio, conforme o prócer político da região, se ele tiver interesse, ele fica inventando coisas para ter votos aí. O cara ser populista numa situação como essa é muito fácil. Agora, infelizmente, à custa de muitas vidas. é. A doença tem a sua dramaticidade. Já acumulado, já que começou em 1976 a gente ter um número, né? Esse número acumulado já tem 60 mil casos, provavelmente muito mais, e já temos, até o momento, contabilizado mais de 25 mil óbitos. Então, isso é um número extraordinário em vários episódios de surtos, e esse é o terceiro, até o momento, até hoje, o terceiro maior surto de ebola. E aí, como é que ele é transmitido? São os fluidos: sangue, saliva, secreção, fezes, manuseio do cadáver, do corpo do falecido. E os objetos, os fômites, objetos contaminados, animais contaminados também. O animal, uma das formas é você comer um desses animais, por exemplo, os antílopes, ou não antílope, mas um cervo, serve de alimentação, é um animal específico da região, contaminado, você pode se contaminar. Ele não é transmitido pelo ar. Então, esse aspecto ele é extremamente importante. Esse é pesado, ele não circula. E o que faz a gente... isso é importante. Qual é o sinal de alerta de ebola? Febre alta. Essa é uma doença curiosa, porque ela começa com a carga, diferente de outros viroses, Covid, chikungunya, a carga viral no início é alta e no início dos sintomas é altamente infectante. Essa doença precisa de um tempo para que haja um esgotamento do sistema de defesa imunológico e aí ele começa a infectar. Então a pessoa no início tem febre alta, fraqueza intensa, dores articulares, dor de cabeça, vômitos, diarreia. O sangramento é que chama atenção. Sangramento profuso, um problema de coagulação importante, significativo. Se você tem hemorragia, essas manifestações de hemorragia aumentam 3,5 vezes a chance de morrer. Portanto, isso é uma coisa que a população já sabe. Começou a sangrar, mas a diarreia aumenta muito mais. E é curioso, porque nas nossas doenças, o dengue, malária, diarreia é um sintoma de gravidade. Portanto, em viroses sistêmicas graves, a diarreia é sempre um marcador de gravidade. Aumenta 6,6 vezes o risco de morte. A idade é curioso, tem pacientes de todas as idades, não há uma predisposição para crianças ou idosos em termos de gravidade. A média, inclusive, porque tem muito paciente jovem nesse país, são jovens mesmo, são pacientes jovens que estão morrendo. Eu estava ouvindo o Dr. Leopoldo dar uma entrevista hoje do único americano que teve ebola no surto de 2014, estava trabalhando lá no Congo, veio para os Estados Unidos, ficou naquela quarentena, isolamento, etc. E dali a pouco ele sobreviveu. Não, era o Ebola Zaire na época, sem tratamento, etc. E ele sobreviveu, foi muito bem tratado com o suporte de UTIs, de ponta, etc. E ele estava dando essa entrevista e ele disse que em relação à parte justamente de risco de falecer, um dos sinais mais importantes que pouco se fala é ter soluços. Diz que o envolvimento de diafragma com soluços é um sinal iminente de morte. Então, fica interessante. Eu nunca tinha ouvido falar algo assim em nenhuma doença.
Provavelmente, aí eu estou só supondo, por causa da insuficiência renal. A insuficiência renal é uma das causas de soluço também. Uhum. Soluço tem várias causas. Uremia, né? Uhum. A uremia, quer dizer, a lesão, a hemorragia e o comprometimento renal podem dar soluço. Aí o paciente vai somando muitos órgãos de choque, órgãos nobres, e isso aumenta o risco de mortalidade. Ah, é Portanto, verdade, é uma boa hipótese. Aumenta a ureia dramaticamente e subitamente. e subitamente, exatamente. É. De uma maneira geral, a taxa é assustadora. A mortalidade é alta. A gente sabe que o ebola mais tradicional, ele pode chegar a 80% de mortalidade. E essa forma de ebola, chamado bundibugyo, que a gente vai chamar de ebola só, que é mais fácil, que está ocorrendo em 2026, teria uma mortalidade menor. Isso é que está chamando a atenção, o número de casos, porque se isso mudar, talvez o vírus tenha feito alguma mudança. Isso tem que ser bem estudado. 50% na média é um negócio dramático, né? É dramático. É uma situação que eu não desejaria. A gente tem que ter tem que ter uma força-tarefa para ajudar essa população, porque eles estão em grande sofrimento. Imagina, não há hospital que chegue, não há leitos Não, hospitalares que cheguem para atender esse não tem. surto ali, eu não tenho a menor dúvida, né?